Quando parece que Deus não está vendo, respira fundo comigo, porque hoje é para aqueles dias em que a gente faz tudo certo, continua firme, mas sente que ninguém vê, nem Deus. Pois bem, olá, eu sou Nayara e este é o Coffee com Fé, projeto de Deus, o nosso devocional diário para alinhar o coração e trazer descanso para nossa alma. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao dia 11 e que Deus fale profundamente com você hoje. Existem momentos em que a maior dor não é o problema em si, mas é a sensação de invisibilidade. Você ora, você espera, você continua fazendo tudo que é certo, mas parece que nada muda. E então surge aquela perguntinha silenciosa lá na nossa mente, né? Será que Deus está vendo? Hoje, antes de qualquer coisa, eu quero te dizer, esta pergunta não te afasta de Deus, ela só revela um coração cansado. Calma aí, você só está cansado. A palavra de Deus diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Salmo 34:15 diz assim. Esse salmo foi escrito por Davi em um dos momentos mais difíceis da sua vida. Ele estava fugindo, ameaçado de morte, escondido em terras inimigas para sobreviver. E para sobreviver, Davi precisou fingir loucura diante do rei Aquis. Ele não estava vivendo uma vitória pública, ele estava vivendo uma humilhação, muito medo e solidão. E é depois desse livramento, ainda fugindo em fuga, Davi escreve o Salmo 34. Ou seja, ele escreve essa declaração no meio do caos. E depois que tudo se resolveu, né? Quando Davi diz assim, os olhos do Senhor estão sobre os justos, ele não está falando aqui de uma vida perfeita, ele está falando de quem continua confiando, mesmo sem aplausos e mesmo sem respostas. E quando ele diz assim, os ouvidos estão atentos ao clamor, não é sobre orações bonitas, não, é sobre o clamor sincero de quem está no limite, sabe? E esse texto, ele nos ensina algo muito poderoso, que Deus vê os processos que ninguém vê. Ele ouve as orações que ninguém escuta. Ele acompanha os nossos caminhos que parecem solitários. Se hoje você se sente invisível, saiba, Deus está atento a cada detalhe. Quero contar aqui um pequeno testemunho. Hoje, exatamente no dia de hoje que eu estou gravando esse devocional, eu estava vindo do trabalho e estava pensando em algo que eu tenho que resolver, né? Uma questão burocrática e que eu não estava conseguindo enxergar a saída, não estava conseguindo saber de que forma resolver. E enquanto eu vinha caminhando pelas ruas, eu vinha conversando com Deus, sabe, Senhor, eu sei que eu vou resolver isso, eu sei que o Senhor vai me dar uma saída. Eu só preciso saber como fazer, sabe? Eu só preciso da tua direção, Pai. Eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor está em cada detalhe da minha vida. E eu fui orando no meu pensamento, sabe? E porque às vezes o inimigo quer fazer com que a gente tenha a semente da dúvida dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, pra gente ficar com medo, confusa, sem saber o que fazer. E é nessa hora que a palavra de Deus e a confiança de Deus tem que agir na nossa vida, né? Foi quando de repente um carro passou por mim e o vidro do carro estava aberto e atrás tinha uma criança sentada. E enquanto eu orava, essa criança simplesmente olhou para mim e deu um belo sorriso, como se me conhecesse, sabe? E ali naquele detalhe eu senti como se Deus estivesse me abraçando e dizendo, eu vou te dar uma saída. E é nesses detalhes em que a gente tem que perceber o agir de Deus. Parece um testemunho pequeno, mas para mim foi como um abraço de Deus. E às vezes a gente passa tão despercebido, nossos dias são tão corridos que a gente esquece de sentir realmente a verdadeira presença de Deus.
e o verdadeiro cuidado de Deus até nas orações difíceis, sabe? Aqueles clamores que a gente faz assim que às vezes não sai nada com nada, que a gente só tá pedindo, Senhor, me ajuda, me socorre aqui, Pai, eu não tô conseguindo ver saída, me ajuda, me dá saída para esse problema. São nessas situações, são nesses detalhes que Deus ele está atento. E o rei Davi nos ensina, né, que ele também passou por caos, humilhação, e mesmo assim ele escreveu um salmo tão bonito, porque ele via a saída, ele acreditava no Deus que livrou lá ele, que tirou ele lá do urso, do leão, que ajudou ele a se tornar rei, que fez com que ele se tornasse rei. Ele sabia do cuidado de Deus, do cuidado que Deus tinha para a vida dele, então ele era grato. Então, se você hoje se sente invisível, saiba, Deus está atento a cada detalhe da sua vida e Ele conhece o seu coração. Quando parece que ninguém vê, Deus está mais atento do que nunca. Será que nós estamos atentos? Cabe a nós estarmos atentos para perceber os detalhes inimagináveis de Deus. Deus ele é um Deus de detalhes. Então, respire fundo, vamos fazer o nosso exercício do dia. Solta bem devagar. Agora pense em uma área da sua vida onde você sente que ninguém percebe o seu esforço. Onde você se sente esquecido. Imagine os olhos de Deus repousando exatamente ali naquele lugar. Não com julgamento, porque Deus ele não vem julgar ninguém, mas ele vem cuidar. Com cuidado, sinta o cuidado de Deus sobre a sua vida agora. E enquanto você respira, diga na sua mente, Deus vê e Ele cuida de mim. Deus, Ele está me vendo e Ele está cuidando de mim. Desfrute da sua vida porque você tem um Deus que cuida de você até em meio ao caos. Permaneça alguns segundos neste lugar de segurança. E acredite realmente nisso. Deus vê cada passo meu e cuida de mim com atenção. Repita comigo. Deus vê cada passo meu e cuida de mim com atenção. Vamos à oração? Ore comigo aí aonde você estiver. Pai, hoje eu oro por quem se sente invisível, Senhor, esquecido, desvalorizado. Lembra, Senhor, esse coração de que nada é despercebido dos teus olhos, Pai. Vê o esforço silencioso do teu filho, da tua filha que está me ouvindo. Veja, Senhor, as lágrimas escondidas, a fidelidade que ninguém aplaude, Senhor, e que a nossa fé seja firmada em Ti, Senhor. Que essa pessoa agora sinta a certeza do Teu cuidado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Nós confiamos em Ti. Amém, amém. Se essa palavra falou com você, permaneça aqui comigo. Me acompanhe diariamente aqui no Coffee com Fé. Fique todos os dias porque tem algo novo para fortalecer o seu coração. Salve esse episódio para ouvir quando a dúvida voltar e compartilha com alguém que precisa se lembrar que Deus vê tudo. Nos vemos nos dia 12. Lembre-se, nenhum detalhe da sua vida passa despercebido por Deus, ok? Deus te abençoe!